e seja muito bem-vindo, bem-vinda à sala, então, onde a gente vai ver sobre a data tag e a data client da Stape. Então, sem mais delongas, bora para minha tela. Eu estou aqui no site, então, da Stape. Aqui vocês têm essa página, tá? E basicamente, o que é a data tag e data client da Stape, tá? Ela é aí uma tag modelo do GTM que a Stape criou, tá? Que a gente pode utilizar como um substituto aí. E tem muitos que dizem até que é o mais indicado, por exemplo, para fazer a substituição do GA4 quando estamos implementando a API de conversões do Facebook. E por que eu digo isso? A data tag data client, ela vai então substituir o GA4 de forma que ela seria a ponte entre o GTM Web e o GTM Server, ok? E por que eu digo que ela é um potencial substituto ou muitos indicam ela realmente para fazer a substituição da tag do Google Analytics quando a gente está falando de API de conversões do Facebook, do Meta Ads em específico? Porque a data tag, além dela ser uma coisa à parte, né, ela é uma forma muito mais simplificada de você fazer a implementação da API de conversões. E eu já digo por quê, tá? Se você for ver aqui, ó, existe uma descrição. Data tag e data client foram criados para enviar dados do container web do Google Tag Manager para o container do servidor. Tá, então, isso que eu falei, essa ponte que essencialmente o Google Analytics faz, por exemplo. Há duas formas de utilizar essa ferramenta: enviar variáveis da camada de dados ou enviar qualquer outra informação através de parâmetros personalizados que existem no seu website. Então aqui você tem tanto o envio da camada de dados, tá? E a gente já vai falar sobre isso, como também outros parâmetros personalizados, qualquer outra coisa que você queira coletar, você consegue enviar através das tags do data tag do data client, tá? Data tag é mais para a parte do GTM Web, então é uma tag modelo para o GTM Web. Data client, como o nome diz, é um cliente, né, de dados, onde a gente instala justamente dentro do GTM Server, tá? E aqui diz, além disso, o Data Client pode recuperar e armazenar toda essa informação no seu container de dados do evento do servidor. Ou seja, ela faz o armazenamento das informações e ela consegue recuperar essas informações. E a gente já vai falar sobre isso agora também, tá? E aqui fica um grande abraço pro Grok e pro Conde, que foram os que me apresentaram a Data Tag e Data Client, tá? Eu não conhecia essa função, essa tag modelo da Stape, que veio muito a calhar e facilita muito o processo de enviar dados para o container do servidor em si também, tá? Então agora a gente vai concentrar aqui nos benefícios da tag de dados e do cliente de dados, né? Ou data tag e data client, tá? Aqui a gente tem 4 tópicos principais que a Stape nos dá: envio de matrizes de dados da web para o container do servidor, ou seja, as matrizes que a gente precisa enviar, por exemplo, a matriz items do GA4, né, que são aquela matriz com todas as informações do itens, por exemplo, no e-commerce, quais produtos, por exemplo, no infoproduto também tem o nome, o preço do produto, assim como no e-commerce. Então, a data tag ela vai montar essas matrizes automaticamente, tá? Ela consegue identificar as informações coletadas dentro do data layer, claro, se isso for padronizado de certa forma, né? Então ela consegue identificar essas informações e também enviar automaticamente tudo isso formatadinho nessas matrizes, tá? Número 2, detectando e enviando o data layer automaticamente. Então isso aqui foi o que eu falei agora há pouco. Ela detecta o que está dentro do data layer, ou seja, ela faz essa leitura automática e envia toda essa informação do data layer automaticamente. Então ela detecta, lê ali o que está no data layer e envia automaticamente essa informação, tá? Terceiro tópico, armazenando variáveis, que é aquilo que eu falei aqui na descrição, tá? Então, ela envia aqui e, além disso, o Data Client pode recuperar e armazenar toda essa informação. Então, qual que é o ponto aqui? Ela já faz a criação automática de cookies e armazena essa informação desses cookies dentro de uma matriz dentro do seu navegador. Então, isso daqui é uma mão na roda, porque você tem a criação e também o armazenamento dessas informações em cookies para você facilitar ainda mais o seu processo, para agilizar ainda mais o processo se você está coletando ou fazendo armazenamento de alguma informação, como e-mail, nome, enfim, dados do usuário. Em cookies ela já faz isso automaticamente, tá? Porque ela detecta que automaticamente ela já faz esse armazenamento automático também, tá? Outra coisa também é transformação automática dos dados usando hash ou funções de modificação. Então você vai ver nas próximas aulas aqui, eu vou mostrar a data tag e a data client em si dentro do GTM. Você vai ver que ela também transforma dados automaticamente. Então, se aquele dado ali, por exemplo, é um dado de usuário, ela já vai identificar isso, porque ela faz isso aqui no tópico 2 e vai já hashear essas informações para fazer o envio, tá? Então você não precisa também estar preocupado com essa questão de criptografia dessas informações, porque a data tag, data client, a tag da Step, ela vai fazer isso automaticamente, tá? E aqui a gente tem os links para cada uma das tags e como que você instala, tá bom? E a gente vai ver dentro das próximas aulas essas informações aqui, quais são as tags que você deve instalar, como você deve instalar e como que a gente configura essas informações, tá?
E aí, eu posso te dar aqui para finalizar essa aula 2 exemplos muito práticos de como você pode utilizar tanto uma quanto outra, tá? Data tag, por exemplo, é para você que, como eu falei, quer fazer uma configuração simplificada, você quer ali, por exemplo, no GTM Web configurar eventos, né, de uma forma muito mais simplificada, porque ela faz a leitura e já envia automaticamente todos esses dados que ela detecta no data layer para frente, né, ou seja, para o GTM Server, tá? E isso a gente vai ver todas essas configurações simplificadas e tudo que ela faz, né, todo o poder dela mais para frente nas aulas. E o Data Client aqui também tem um grande poder envolvido nele, que é o seguinte: você consegue criar uma URL, tá? E essa URL, você consegue usar essa tag dentro do GTM Server e dentro da tag você consegue criar uma URL. Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando para você de um poder do Data Client, tá? E essa URL que você cria ali dentro da tag, você pode utilizar essa URL para fazer um envio para o GTM Server de qualquer lugar. Qualquer lugar que eu digo aqui é ManyChat, N8N, qualquer outra ferramenta de automação, Make, por exemplo, você consegue utilizar essa URL como se fosse uma URL da webhook propriamente dita, que é o que ela é, tá? Você utiliza essa URL para enviar informações para o servidor. E aí você se pergunta, Derek, mas como é que eu vou ver essa informação chegando lá? Não se preocupe que a gente vai ver também isso nas próximas aulas, tá? Mas Data Client você consegue e tem esse poder de você enviar de qualquer outra plataforma, e aí você se desliga um pouco da questão do Analytics. Ah, só o Analytics envia dados para o GTM Server? Não. Você consegue utilizar outros meios e a partir desses outros meios você consegue utilizar a Data Client para chegar essas informações, coletar essas informações dentro do GTM Server, tá? Isso é mais ou menos o que a gente faz ali dentro do módulo Purchase SEM, que a gente utiliza especificamente a Data Client, tá? Onde a gente configura essa URL e quando há algum evento dentro lá da plataforma de vendas, isso vai para o nosso banco de dados e existe uma automação conectada nesse banco de dados que verifica sempre o status daquele evento. Se a pessoa comprou e chega um webhook de compra, existe uma outra automação que vai buscar o último status desse cara dentro do banco de dados. E se o último status dele for, por exemplo, Initiate Checkout, ou seja, se ele iniciou o checkout, eu posso enviar o evento de compra, porque eu sei que aquela pessoa comprou porque está chegando um webhook de compra. Dessa forma, eu tenho 100% dos purchases, né, dos eventos de compra enviados para o MetaEdis. É por isso que o nome é Purchase 100, ou seja, 100% dos eventos de purchase você tem garantia que está sendo enviado. Meio que um sistema de contingência de envio de eventos focado no purchase, tá? E aí você pode unir o útil ao agradável ali. Então a gente tem também a questão de envio de boletos pagos, de Pix pagos ali, somente quando realmente é pago aquela fatura. Você tem também o Purchase 100 abordando essas questões, tá? Então, basicamente são esses os cenários que a gente vai ver mais para frente sobre cada uma das tags, tá? Então a gente vai ver tanto na tag da web, que é a data tag, tanto na tag do servidor, que é a data client, tá? Então, basicamente é isso daqui. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Foi só uma aula introdutória sobre essa questão da data tag e data client, que a gente vai ver e destrinchar um pouco mais durante esse módulo aqui. E eu espero que você tenha gostado, tá? Então isso aqui vai abrir muito a mente. Se prepare aí para explodir o teu cérebro com as possibilidades que isso aqui te dá, tá bom? Então bora para as próximas aulas.